Paciência nessa hora. Começou a gravação, então. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande, como eu já comentei lá no grupo com vocês, em poder fazer parte da instituição IFTO. Sou o professor mestre José Antônio Pereira, em Química. Sou conhecido muito aqui na cidade como o professor JP, né? São as iniciais aí do meu nome que os alunos atribuíram para mim. O J de José e o P de Pereira, né? E aí fica um nominho mais curto para poder falar. JP, professor JP, então é muito difícil me conhecerem por aí nas unidades de ensino como José Antônio Pereira. Aí é mais JP. Então, sou formado na área de Química há 22 anos, trabalho já em várias esferas de modalidade de ensino, tanto do municipal, estadual, particular e das universidades. Hoje, atualmente, estou no Instituto Federal, né, com vocês, e na Unirg também, eu tenho umas aulas na Unirg, no curso de farmácia, e tenho uma escola particular, que é o POC, que funciona ali no prédio da Unopar. Fora isso, já tive experiência em outros setores aí, sempre como mediador do processo, né? Aprendendo e ensinando com vocês, tá? Então, espero contribuir grandemente com o conhecimento científico, principalmente construir, né, esse edifício de níveis de conhecimento, porque são primeiro ano, então é a base, tem que ser bem feita, para quando tiver no segundo, terceiro e seguir carreira, com conhecimento químico bem consolidado. Tanto teoria quanto prática. Então, eu tenho, assim, um amor muito grande pelas aulas práticas. Focar nas aulas práticas. Então, tenho a teoria e a prática, mas o meu carro-chefe maior é trabalhar comprovando aquelas teorias na prática, mesmo que seja uma simples demonstração, mas que vocês compreendam o fenômeno que está sendo trabalhado. Tudo bem? Fique à vontade para participar, para conversar no chat, abrir o microfone, falar também comigo, que a gente possa ir se conhecendo, mesmo nesse período que nós estamos enfrentando. Mas não vamos deixar de ter as nossas aulas gravadas, postadas por meio de lista de exercícios. Costumo trabalhar muito com lista de exercícios. Isso é uma rotina de todos os professores. Então, aula dada, a aula tem que ser estudada. Então, eu passo conteúdo teórico para vocês, ensino e aprendo junto com vocês, e depois eu preparo uma listinha de exercício e disponibilizo para vocês. E aí vocês respondam, dou um prazo e depois me enviem, para poder eu fazer a correção e validar ali como notas. E essa parte de notas, depois eu vou estudar junto com a Milena, que é a coordenador do curso também, para poder ver como que é a média total de vocês. Mas, no momento, não se preocupe com notas agora. Eu sou daqueles que pensam assim, nota, coloque na cabecinha de vocês, a nota não mede o grau de conhecimento do ser humano. Ela ajuda, ela promove você. Mas o que fica é a essência, é o conhecimento. Isso de todas as áreas da ciência, tá? Então, vamos participar junto. Tive conversando com o coordenador do curso e espero contribuir grandemente com vocês, aprender com vocês, ensinar para vocês, mesmo nesse período à distância. Estou aqui com um quadro improvisado para, quando for necessário, fazer a parte da explicação, da didática. Eu gosto muito de quadro, né? Hoje nós vamos ficar mais nos conceitos sobre a teoria dos modelos atômicos, tanto que o professor Frank trabalhou com vocês vão me pontuando, mas eu faço questão de fazer o meu percurso dentro dos modelos atômicos, respeitando, claro, tanto vocês quanto a ele. E, por sinal, é um grande amigo meu, pessoal e profissional, o Frank. Uma admiração muito grande por ele. E aí, o que é que acontece? Nós vamos fazer essa revisão, vamos conversar, bater um papo sobre modelos atômicos,
vou projetar uns slides, né, no PowerPoint, e depois a gente para o PowerPoint, vem para a lousa aqui, eu explico, desenho, esquematizo, e vocês daí anotem se forem necessários, senão depois vocês só assistem, prestem bastante atenção, para que a gente possa fazer uma aula dinâmica, interativa, não muito cansativa. Como são 2 aulas que eu estava olhando aqui no horário, eu costumo trabalhar, digamos, 50 minutinhos de aula. E a outra aula, eu combino com vocês para disponibilizar a lista de exercícios. Entre essas listas de exercícios, tem aquelas que eu mesmo tenho a autoria, né? Crio minhas questões, para não ficar assim, copiando lá da internet, porque nós temos muito alunos que vão lá na internet, acham as questões idênticas, gabarito lá, até o procedimento passo a passo, e aí acaba, como se diz, se auto-prejudicando. E essa não é a visão que eu tenho. A visão é eu criar minhas questões e disponibilizar para vocês. Claro que eu posso ter 1 ou 2 questões ali adaptadas. Vocês vão ver isso nas listas de exercícios. Eu mesmo crio, né? Preciso de imagem, eu busco a imagem. E coloco o quê? O link, né? Os direitos autorais de quem criou, quem desenhou aquela imagem. Então, a gente trabalha muito com essa questão da ética. Tudo bem? Com vocês aí, tranquilo? Tá ouvindo bem? Sim, beleza, Giovana, Dorival, João Telmo, Nilson, é uma galera animada. E outro detalhe, eu já até peço de antemão, assim, uma desculpa, né? Desculpa, porque eu sou muito brincalhão com o conteúdo de química, aqui e lá a gente, sabe, dá uma mesmo assim de louco, entende? Porque o conteúdo ele é muito rico, e aí acaba eu tendo que sair um pouquinho da caixinha. Então, não sou aquele tímido, aquele acanhadinho, aquele de explicar, só lendo, falando e tal, tal. Não, eu gosto mesmo de fazer acontecer. Então, vai ter momento de grito, vai ter momento de pancada em quadro, vai ter momento dentro do laboratório que a gente vai vibrar, vai comemorar o sucesso ou então o que precisamos recomeçar. Então, eu sou muito dinâmico e aberto a todos vocês para a crítica que faça com que a gente se edifique cada vez mais. Beleza? Então, nós vamos trabalhar com essa vertente, né? Apresentando as aulas para vocês. Estou em casa, assim como vocês estão. Vai ter momento que eu vou lá para fora e nós vamos estar fazendo algumas demonstrações práticas. Tudo bem? Às vezes é o foco da câmera aí que não consegue visualizar. É mais a parte... E aí, agora? Diz que tem gente aí que não está me visualizando. Ainda não? E aí? Estão visualizando? Estão me vendo? A Vitória disse que para mim tá ok. Para mim tá de boa. Matias Melo. Para mim tá normal, para mim tá tranquilo. Então tá, pessoal, vou começar a projetar então os slides. Beleza, tranquilo. Deve ser internet, configuração, cabo frouxo, né? Tenta alinhar essas coisas aí. Eu agora vou projetar o que vocês ficarem à vontade para perguntar. Fiquem bem, sabe, desenvolvidos aí. Eu vou agora projetar aqui a apresentação em slide, para a gente ir conversando. Aí eu vou ficar em miniatura num cantinho e vai estar o slide do lado e a gente vai conversando. Só um minuto. Só um minutinho. E aí, pessoal? Tudo ok? Agora eu coloquei um F5. Eu coloquei um F5 aí para aumentar a tela.
E com certeza eu devo ficar na miniatura aí no cantinho. E vamos lá. O que não tiver muito bom aí, a visibilidade, vocês me avisem. Vocês me avisem que vou meter bronca. Vamos lá, então. E aí? Modelos atômicos. Então, trabalharemos essa parte da evolução dos modelos atômicos, fazendo algumas retomadas em relação o que são os modelos atômicos de fato, né? Curso técnico em edificações, primeiro ano, professor mestre José Antônio Pereira. Então, essa é a parte que nós vamos trabalhar, né? Sobre os modelos atômicos. Evolução dos modelos atômicos. Vocês podem acompanhar aqui, temos a evolução dos modelos atômicos desde de Dalton, a ideia de que o átomo era indivisível, isso no ano de 1803, e foi evoluindo, né, com o passar desse tempo, até chegar no modelo atômico atual, que é uma nuvem eletrônica do nosso amigo, né, Schrödinger. Aí tem pessoas que pronunciam Schrödinger, né? Então fique bem à vontade. Nomes em inglês, pessoal, você pode ler de acordo com a escrita, conforme está escrita. Então temos o Dalton, Thomson, tem outros que falam Thompson, Rutherford, Ernest Rutherford, 1911, Bohr, muito amigo, inclusive aluno de Rutherford, e por último, o modelo que temos na atualidade, né, de Sommerfeld. Nós temos o modelo atômico de Sommerfeld. Tudo bem? Ou Schrödinger. Isso a gente vai apresentar para vocês no decorrer dessa aula. Só um minutinho. As primeiras ideias que surgiram sobre os átomos eram de filósofos gregos. São pessoas que estudavam bastante, sem conhecimento científico, não tinham conhecimento científico de maneira alguma. Só um minutinho. Não eram conhecidos ainda como químicos, matemáticos, físicos e assim por diante, e sim eram filósofos. Todos conhecidos como os filósofos gregos, nesse caso aqui, relacionando a questão do átomo. Então, Leucipo e Demócrito, esses dois filósofos gregos, eles não tinham base científica nenhuma, e acreditavam que o átomo, ele já era considerado parte integral da matéria. Imaginava que a matéria não poderia ser dividida infinitamente, mas partindo a várias vezes, chegaríamos a uma pequena partícula chamada de átomo. Então, hoje eu pergunto, né, para todos vocês, né, o conceito de átomo. Esse A aqui significa não, e tomo significa parte, ou divisível. Se juntar os dois termos, não divide. É o que eles descreveram aqui, ó, que poderia sofrer divisão. A matéria toda, né, a bruta, dividiria. Pega lá uma matéria qualquer e começa a dividir em pedaços cada vez menores. Aquele menor ponto obtido, eles chamaram de átomo. Eles conceituaram de átomo. Eles andavam beira-mar, pisando naquela areia, né, na beira do mar, os dois conversando, e de repente encheram a mão, né, de areia e viu que aquelas partículas que desciam entre dedos eram tão pequenas que eles acreditavam que aquele grãozinho ele não sofreria mais divisão nenhuma. Ficou conhecido como átomo, definido por eles. Então, eles que deram o pontapé inicial para começarem. Que o átomo não pode divisão nenhuma.
partindo de toda a matéria bruta, chegaríamos a uma pequena partícula, tudo bem? Então, Leucipo e Demócrito, isso foi no século V antes de Cristo, a era cristã. Então, ele já tinha uma ideia de que matéria ela era formada por pequenas unidades denominadas de átomo. Poderia passar por divisão, é tanto que eles se alimentavam, bebia, né, fazia extração de algum produto da natureza e acabaria partindo, dividindo. E aquele menor ponto não se dividiria mais na concepção, porque não tinha base científica nenhuma, tudo bem? Então não poderia partir estudos na sequência. Então parava e esperava o tempo trazer outros conhecimentos a respeito. A origem da palavra átomo. Está aqui a fotinha de Demócrito. Acreditava que todo tipo de matéria fosse formado por diminutas partículas, que ele denominou de átomos. E segundo ele, né, indivisível, não se divide mais. É o que ele definiu a palavrinha de átomo. Exemplo, se o ouro fosse dividido em pedaços cada vez menores, chegaria uma minúscula partícula de ouro, que não poderia mais ser dividida, tudo bem? E assim ele foi conceituando que a matéria existente, os metais que ali encontravam em pequenas quantidades na crosta terrestre, e se fosse submeter a uma divisão, claro que dividiria, mas o menor ponto obtido nesta divisão não se tornava mais divisível. Conceituou de átomo. Tudo bem? Não parte, não divide. Então, chamou de indivisível. E assim, deram pontapé inicial para outros estudiosos, outros avanços, que nós vamos aqui demonstrar para vocês. Demócrito dava formas geométricas aos elementos da natureza. Sem base científica, eles começavam a denominar que a água tinha átomos redondos e lisos, né? Olha só, então, parte do nada, digamos assim, sem base na ciência. A Terra era átomos com aresta, tipo cubos. Os sólidos, átomos com ganchos, né? Imagina aí com ganchos, tipo ramificações de galhos de árvores. E os óleos, que eram extraídos dos vegetais, átomos pequenos e penetrantes. Até por uma questão de pensar já hoje, nessa época, de lá para cá, a questão das loções, dos perfumes, dos óleos mesmo, para poder permeabilizar a nossa própria pele. Entre outras propriedades que ali atribuíam a esses metais. Conhecido como primeiro modelo atômico, mas meramente filosófico. Então, o primeiro modelo atômico se deu por Dalton, em 1803 ou 1808. Esses filósofos gregos, meramente filosofia. Beleza? Tá aí o primeiro modelo atômico. Olha que figura do cara aí, que figura ilustre. Olha o John Dalton, é um químico inglês, propôs o primeiro modelo atômico. Vamos lá, pessoal. As primeiras características, chamadas de postulados, atribuídos por Dalton. O átomo era rígido, duro, indivisível, indestrutível e tinha uma forma esférica. Tinha uma forma esférica. E esse modelo ficou conhecido como bola de bilhar. Marcou o modelo atômico de John Dalton. Esse inglês que, por sua primeira vez, atribuiu características que os filósofos gregos ainda não haviam atribuído, e nem dado como comparação a um outro objeto, como ele conceituou, modelo bola de bilhar. Aquelas bolinhas de gude, né? As petequinhas. Aí, o que é esse modelo? Imagina que você tem uma caixa, né? Imagina que você tem uma caixa. Eu chego na sala de aula para vocês, quando nós estamos aqui, eu tenho aqui uma caixa. Dentro dessa caixa, só eu sei o objeto que tem aqui dentro. Eu coloquei um objeto aqui dentro
e passo nas mãos de vocês para que vocês balancem. Não pode abrir. Vocês podem balançar para poder ouvir o barulho e atribuir característica de formato, tamanho, cor, né, massa, volume, características essas que foram definidas por esses estudiosos. E os modelos eles foram evoluindo. Então, modelo é aquilo que você atribui características sem saber de fato o que é realmente que está ali dentro. É diferente quando eu pego uma bola de gude, uma esfera metálica e coloco aqui dentro. Todo mundo está vendo. Olha aqui, pessoal. Aí eu mostro. Olha aqui a bolinha. Olha a bola. Todo mundo viu que é uma bola. Ali é de vidro, ali é de metal, ou ela é bola de futebol, bolinha de isopor, todo mundo está vendo. Quando colocar aqui dentro, todo mundo vai escrever o quê? Características específicas. Vai imaginar e vai escrever. Está vendo? E o que é o modelo? Aquilo que não é conhecido, mas que se atribuíram características para tal. E assim ficou conhecido como bolinha de bilhar. Tá? Esse é o modelo atômico. Então, não pode ser destruído, tem que ser mantido nessa conservação da massa. Já Dalton, lá na frente, coloca a lei da conservação das massas. Indivisível, esférico, maciço porque não tem espaços vazios dentro. Quando se corta, tem toda uma massa homogênea, né? Compacta, que não tem buraquinhos lá dentro. Então, ele chama isso de maciço, homogêneo, compacto, não pode ser divisível, é indestrutível e a forma é esférica. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Aí aparece mais um slide falando de John Dalton, a teoria atômica dele. Toda matéria é constituída de átomo. Toda matéria, conceituando matéria. Matéria tem que ter a massa, a balança para registrar essa massa, certo? Então, se eu falo, tudo que está ao nosso redor é considerado matéria. Mas qual é a definição, JP, de matéria? Você pode imaginar o seguinte: se tem como registrar a massa dessa matéria, e se essa matéria ocupa esse espaço, é definido como matéria. Tudo que tem massa e ocupa um determinado lugar no espaço. Tudo bem? Esse é o conceito de matéria. O ar é uma matéria? É. Tem como levar uma amostra e registrar em uma balança? Tem. Os metais são considerados matéria? Sim. Então, hoje, só não tem matéria, digamos, no vácuo. Mas fora o vácuo, nós temos o quê? Matéria por todos os lugares. Essa matéria pode ser considerada sólida, líquida e gasosa, os 3 estados físicos mais conhecidos. Todos os átomos de um determinado elemento, ele foi mais aprofundando. São idênticos, não só quanto à massa, mas também quanto às outras propriedades. Então, todos os átomos de um determinado elemento são idênticos. Então, se eu tenho o átomo de ferro, é ferro. Átomo de ouro é ouro. Então, em características de propriedades físicas e químicas, são as mesmas. Tá bom? Se eu pego uma molécula de água, na molécula de água, você tem átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio. Tudo bem? Então, é a molécula de água. Então, tem essa composição já definida. O que ele coloca mais na frente diz que os átomos se combinam na razão de números inteiros e pequenos. E faz uma combinação de 2 ou mais espécies para formar novas substâncias. Então, quando nós falamos em substâncias, a gente logo lembra da palavrinha molécula. Que a molécula ela é formada pela união de vários, o quê? Átomos. Átomos que podem ser tanto diferentes, quanto átomos iguais. Então, se você tem só ferro, é átomos de ferro. Tem zinco, átomos de zinco. Quando você pega açúcar, óleo, leite, proteínas, vitaminas, você tem uma molécula onde tem vários átomos diferentes reagindo entre si, mantendo uma proporção definida.
Tudo bem? Os átomos são as unidades das transformações químicas. Uma reação química envolve apenas combinação, rearranjo de átomos, não são criados, não são destruídos, divididos ou convertidos, e sim conservados. Então, numa reação ou numa equação química, se mantém uma proporção definida entre as espécies que ali vão se rearranjar, fazer um rearranjo. Então, vão ser os mesmos átomos, tanto no reagente quanto no produto. O que é que vai diferenciar, pessoal? O rearranjo. Porque vai ter uma reação química que os reagentes vão se converter em novos produtos. Mas a proporção ali, ela é constante, mantida. Beleza? Então, Dalton descreveu esse modelo atômico de bolinha de bilhar, bolinha de gude. Tudo bem? Vou voltar aqui para a tela. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. Às vezes eu projeto a tela lá, fico no cantinho, mas vocês podem me chamar a hora que quiserem, escrever no chat, tá? Para que eu possa acompanhar vocês aí também. Deixa eu ver aqui no chat o que é que tem escrito. Professor, a lei das proporções múltiplas, foi Dalton também? Sim. Bolinha de bilhar, igual a sinuca, tudo bem. Para mim também, só o áudio que está mais baixo. Vou colocar aqui no... Deixa eu analisar aqui o áudio. Deixa eu subir mais um pouquinho, colocar 100%. Beleza, Giovana? Luan Matheus, respondendo aí. Bola de bilhar, sinuca, muito bem. Boa comparação. Isabela, professor, a lei das proporções múltiplas foi de Dalton também? A proporção de Dalton? Sim, a lei das proporções múltiplas. É o que a gente está colocando. Então, tem Lavoisier, que diz que uma reação química, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. E quando se vai para a lei das proporções múltiplas e a lei da conservação da massa, nós temos o quê? O Prost, que é a lei das proporções definidas, né? Até coloca aí para ti, Isabela. A lei das proporções múltiplas foi definida também por Dalton. Teve também a definição por Dalton, tá bom? A lei das proporções múltiplas. E a lei das proporções definidas ou constante de Prost. Tudo bem? Voltando à apresentação dos slides, e aí eu volto aqui para dar o F5. Eu volto lá sempre, tá? Quando precisarem. Porque eu fico de tela cheia e acabo não vendo vocês ali no chat. Aí depois que eu minimizo e volto ao chat lá para ver suas descrições lá. O segundo modelo atômico, nós temos aqui o segundo modelo atômico do ilustre Thomson. Em 1904, propôs um novo modelo. Esse modelo atômico de Thomson. Admitiu que o átomo era uma esfera maciça. Olha o que é que ele começou a pegar ganchos na fala de Dalton. Uma esfera maciça, de carga positiva, estando os elétrons dispersos no seu interior como pudim de passas. Então, ele já foi além. Ele quebrou a ideia de que a matéria sofreria divisão. Poderia ser dividida da seguinte maneira. Então, como vocês podem analisar, o modelo atômico de Thomson, ele comparou a um pudim de passas. Esse pudim de passas aqui, ele considerou que toda a matéria é dotada de carga positiva. Toda matéria dotada de carga positiva. E que, ao colocar incrustadamente partículas dentro dessa massa positiva, ele considerou que o átomo passaria a ser eletricamente neutro. Por quê? A quantidade de cargas positivas se igualam ao número de cargas negativas. Se tem 5 cargas positivas, tem que ter 5 cargas negativas para ter uma neutralidade do átomo, para não ficar carregado negativamente e nem positivamente, para não dar a ideia de um íon, certo?
nem um cátion e nem um ânion. Então, para ele, o átomo é neutro, estando os elétrons dispersos no seu interior. Então, ele considerou, né, um pudim de passas. Eu até converso com vocês, já fiz algumas práticas do modelo de Thomson, usando exatamente bolinha de isopor maior e colocava algumas metades das outras bolinhas menores com alfinete prendendo na bola maior, certo? Tipo orelhinhas, várias orelhinhas, mostrando com sinal positivo, e colocava a quantidade de elétrons representada por bolinhas menores ou metade das bolinhas para representar os elétrons. E eu fui mais além, peguei uma forma esférica de vidro, preparei uma gelatina incolor, né, não se come, só para analisar, fazer um estudo mais comparativo. Peguei uma gelatina incolor de limão, coloquei alguns objetos dentro. Esses objetos dentro, que eu coloquei macarrãozinho colorido, azeitona, algumas sementes lá dentro, e aí depois eu coloquei na forma esférica, atendendo o modelo de formato, e congelei. Tá? Passou aí um dia no congelador. No outro dia eu tirei e levei para a sala de aula bola de cristal. E ali perceberam o quê? Os alunos perceberam. Vocês perceberão o quê? Que toda massa homogênea é positiva. E aqueles objetos lá dentro incrustados, eles são o quê? Elétrons de carga negativa. Mas não foi tão simples chegar à descoberta dos elétrons. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo lá no nosso grupo. Tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Chat. Deixa eu ver aqui o chat. Ok. Valeu, Isabela, tudo bem? Isso. Voltando aqui às nossas projeções. Pegando aqui o slide. Voltando a F5. Então, pessoal, não foi simples chegar e dizer assim, a matéria tem carga positiva. E o que tem dentro são os elétrons. Do nada, então, já começaram a ter estudos mais sofisticados da época deles, em 1904, comparado a 1803 ou 1808, quando os filósofos gregos começaram a discutir. Tudo bem? Vamos ver como que foi essa descoberta. Se perguntar nas provas, nos exercícios, quem descobriu os elétrons? Vai marcar Thomson. Não tem só o Thomson que garantiu essa descoberta. Teve outros grupos de estudiosos que, junto a Thomson e Thomson junto a eles, conseguiram, por meio de experimento, trabalhando com gases, chegar aos elétrons. Fizeram vários testes experimentais. Vejamos. Propôs um modelo atômico no qual os elétrons e os prótons estariam uniformemente distribuídos, garantindo o equilíbrio elétrico entre as cargas positivas e negativas. É o que eu falei para vocês, né? O pudim aqui, né? E aí, o que é que eu falei para vocês? A quantidade de cargas positivas tem que igualar o número de cargas negativas, em qualquer matéria, para ela ser considerada neutra. Aqui uma bolha, né, de geleia com cargas positivas. Massa de carga positiva, toda a esfera de carga positiva, e a quantidade de elétrons de carga negativa tinha que se igualar para dar uma neutralidade. E hoje, atualmente, nós falamos o átomo é neutro. Sim, tem hora que ele é um íon, tem hora que ele é neutro. Ou estado fundamental. Que o número de cargas elétricas é igual ao número de cargas positivas denominado de prótons, ou chamada de número atômico. Tudo bem? Então, são essas definições que já contribuíram para o estudo atual com base nos modelos atômicos que vão, aos poucos, evoluindo. Né? Tá a figura do cara aqui, do Thomson, ou do Thompson, como queiram pronunciar. Olha aqui, pessoal. Tubo de descarga. Ampola de Crookes. É uma ampola de vidro, conforme vocês estão vendo aqui. Essa experiência aqui, ela é fantástica. Dá até para nós fazermos em sala de laboratório, quando voltar ao normal, a gente consegue usar o tubo, lâmpadas dessas compridas, essas fluorescentes,
dá para a gente improvisar e fazer esse teste experimental que Thomson fez lá em 1900 ou 1850, explicando como chegaram à descoberta dos elétrons. Olha só, olha o modelinho aqui. Vocês depois podem até pesquisar melhor e ver em outros vídeos, bem tranquilo. Ó. Tem a ampola de Crook. Crook é o nome do cara, que ajudou a Thomson, né? Tá aqui, ó. Geisler e Crookes usaram uma ampola de vidro. Olha o que é que eles fizeram. Dentro dessa ampola, colocou um catavento aqui, ó, um metalzinho aqui. Isso aqui é um catavento, igual aqueles de pirulito, conforme vocês estão vendo aqui dentro, ó. Beleza? Conectou isso aqui a uma bateria, que aqui eu tenho um polo negativo e tenho um polo positivo, ele chama de cátodo. A gente usa fios, chamado para dar descargas elétricas. Cátodo, polo negativo. Ânodo, polo positivo. Então, aqui a gente pode fazer aqui a nossa ligação com a bateria. E dentro, colocamos o quê? Um gás. Colocamos um gás para ele ser submetido a descargas elétricas. Saída para vácuo. Para poder, né? Saída para vácuo. Para poder tirar todo o ar existente ali de dentro e colocar esse gás para que ele possa ser submetido a essas descargas elétricas. E o que é que foi que eles observaram? Que o feixe desse gás descreviam que trajetórias retilíneas. Marca bem. Então, isso aqui cai muito nas provas. Então, olha só, esse feixe luminoso atribuídos a um feixe de cargas negativa, que por eles foram chamados de elétrons, possuíam cargas negativas. Então, primeiro ponto, movimento de trajetória retilínea. Segundo, esse feixe de luz aqui, quando topava nesse catavento, ele girava. Ele girava. Então, ele é fixado lá dentro. Quando o feixe de luz passa batendo nele, essa hélice ela começa a girar. Prova o quê? Que os elétrons, meus queridos, têm massa. Muito pequena, mas tem uma massa quase que desprezível para fazer com que essa hélice ela começasse a girar dentro do tubo de vidro, chamado ampola de Crook. E sem falar na projeção da sombra no fundo, ó. Então, este catavento aqui, ele era projetado lá no fundo da ampola, mostrando a sombra. Então, trajetórias retilíneas, certo? Com experimento de descargas elétricas em gases, tudo bem? Para investigar essa partícula chamada negativa elétrons. Então, movimento retilíneo. Tem massa? Tem. Por quê? No experimento fez o quê? A hélice do catavento girar. Tudo bem? E mais na frente, vai mostrar que colocou um campo magnético na parte de cima e na parte de baixo. Campo magnético, placa positiva e placas negativas. E aí, o que é que acontece, queridos? O feixe foi para o lado da placa positiva. Foi para o lado da placa positiva. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estava no slide lá bem anterior. Deixa eu chegar nele lá e mostrar para pegar essa fala minha com vocês. Thomson, olha só, mesma ampola. Ó, o que é que ele colocou aqui? Uma placa negativa. Do lado de baixo, uma placa positiva. Ele criou um campo magnético. Olha o que é que aconteceu com o feixe de luz. O feixe, por eles, atribuído de elétrons. Feixe luminosos, ó. Foi desviado, chegou aqui, e ele foi desviado para o lado da placa positiva. Diz que os opostos se atraem. Como esse feixe luminoso já foi definido como cargas negativas, então o negativo atrai quem, pessoal? Positivo. Atrai positivo. E se tivesse ido para a placa de cima?
daria a entender que seriam os prótons, se fosse uma análise feita por Rutherford lá mais na frente, que vai ser feita. E se fosse para cima, né? Esse feixe aqui, ele é negativo, ele ataca aqui positivo, atacasse aqui para cima negativo. Nós iríamos dizer que seria cargas protônicas, positiva. Tudo bem, pessoal? Então, voltando aqui aos slides anterior, ó, tem os raios catódicos, os raios que saem em linha reta. Olha a bateria montada aqui, ó. Colocamos lá dentro o sistema de eletrização, né? O circuito montado. Nós temos aqui um polo positivo, uma plaquinha positiva, uma plaquinha negativa dentro do tubo, como já vem na lâmpada que você enrosca no bocal, que ali dá o positivo e negativo e conduz a energia elétrica. Beleza? E aí você analisa aqui junto comigo, ó, onde é muito utilizado o experimento de Thomson. É usado e aplicado muito em quê? TVs ou computadores. Lembra daquelas televisões de tubos? Chamado de tubos? Essas aqui, ó, tubos catódicos. Essas novas, elas estão mais diferenciadas, mas tem também as características do modelo de Thomson. Olha só, ponto A é o cátodo, B, revestimento condutivo, o revestimento condutivo, C, o anodo, que é o polo positivo, D, tela revestida, você procura o D, que é a tela revestida, letra E, é o feixe de elétrons, o feixe de elétrons, certo? E máscara de sombra, o F, máscara de sombra. E aí esse feixe de elétron passa e transmite a imagem para o telespectador. Então, falou de televisão, raios ou tubos catódicos. Está falando do modelo atômico de Thomson. Falou da descarga elétrica em gases, modelo atômico de Thomson. Pudim de passas, Thomson. Eletricamente neutro. Quem defendia a ideia que o átomo é partícula eletricamente neutro? Thomson. Quem descobriu os elétrons, por mais que teve contribuição de outros estudiosos, Thomson. Levou o nome de Thomson como modelo atômico. Tudo bem, pessoal? E ele ganhou esse prêmio Nobel. Então, os raios catódicos comportavam como feixes de partículas de carga negativa. Então, o feixe que saía do cátodo, né? Chamou de raios ou feixes catódicos, ó. E descreve movimento. Retilíneo, tem massa, certo? E tem carga elétrica negativa. As partículas carregadas eram sempre as mesmas, independente do metal usado para o cátodo. Nome, elétrons, associado ao experimento sobre a eletrólise de Faraday. Depois a gente fala um pouquinho sobre ele, mas a parte de pilhas. A sua massa era muito menor que a massa de qualquer átomo conhecido. Quem? A massa do elétron. Olha, gente, já adiantando para vocês. A massa do próton é uma unidade. A massa do nêutron, vou adiantar, uma unidade. Então, próton e nêutron têm a mesma massa, por convenções. Agora, a massa do elétron, gente, é 1840 vezes menor. É uma fração. 1 sobre 1840. Significa que é uma massa muito pequena. Mas tem massa. Porque conseguiu fazer com que a hélice girasse. A ventoinha lá dentro. Então, é uma massa muito pequena, comparada à massa do próton e à massa do nêutron. Tudo bem, pessoal? Aí aqui vem um slide no meio, mostrando, né, parte da radioatividade, que já começaram a trazer estudos mais detalhados, e buscando essas radiações, que os gases, quando submetidos a alta temperatura e altas pressões, eles se ionizam, causando, assim, movimentos retilíneos, atrai o campo magnético, tem massa, e aí são características das radiações. E tem esse casal aqui, ó, tanto o Pierre Curie como a esposa Maria Curie, duas figuras ilustres que trabalharam fortemente sobre a radioatividade. E mostraram esse avanço que os estudos imprimiram ao conhecimento da matéria. Tudo isso foram importantes para os avanços dos modelos atômicos. Inclusive,
o próximo modelo atômico que nós vamos falar de Ernest Rutherford, ele vai trabalhar com essa radiação. Olha o símbolo aqui da radioatividade. Então, todos os hospitais, clínica, quando você entra para fazer um raio-x, e o raio-x é um tipo de radiação, acaba impregnando, né, a cópia do órgão, do osso, numa chapa onde você visualiza. Então, nós vamos mostrar agora que dentre as radiações alfa, beta e gama, que são as três principais radiações que são emitidas só por materiais radioativos. Não é qualquer metal que emite radiação. Existe dentro da tabela periódica os metais radioativos. Césio. Vocês não eram nem nascidos, mas teve um acidente nuclear em Goiânia, em 11 de setembro de 1987. Tudo bem? Aí teve Chernobyl, na Ucrânia, Kiev, explosão do reator nuclear, radioatividade. Aí temos também outros acontecimentos no Japão, Fukushima, reatores nucleares. Então, são radiações estas que têm uma velocidade, penetra, mutila os órgãos, matam e deixam as sequelas. Isso é o que as radiações fazem. Então, a gente não vê e não sente. Ela entra, penetra, né? E faz todo esse estrago nas moléculas do nosso DNA. Então, nós vamos ver o que é que o próximo cidadão conhecido como o terceiro modelo atômico, Rutherford. Rutherford. Ou Ernest Rutherford. De uma maneira bem simples. O átomo possui um núcleo e uma eletrosfera. Então, ele já começou a definir que o átomo é a menor unidade estrutural da matéria, desde Leucipo e Demócrito, beleza? Passou por Thomson, bacana, que Thomson também definiu as suas características para o átomo, e chega ele, em 1911, e coloca o modelo atômico conhecido como sistema solar, sistema planetário, sistema solar. Quem é o centro? Sol. Quem gira em volta do Sol? No caso lá, na comparação, são quem? Os planetas. Mas quem é o centro daqui do átomo? Ele vai chamar de quê? Núcleo. Certo, pessoal? Núcleo. Quem é a região aonde orbitam os elétrons? Essa região ele chamou de eletrosfera. O nome? Elétron. Núcleo. Tem duas partículas lá. Tem os prótons e os nêutrons. Se são prótons, nêutrons e elétrons, são prótons e nêutrons, eles estão aonde, pessoal? No núcleo. Quem gira em torno do núcleo? Os elétrons. Então, já sabe que os prótons, na descoberta de Rutherford, vai ter carga positiva. E os elétrons, já descobertos nos experimentos, segundo o amigo nosso Thomson, tem carga negativa. Então, ele fica girando aqui em torno. E por que ele não cai aqui, já que aqui é positivo e aqui é negativo? Meus irmãos, aqui existe um campo magnético que mantém os elétrons girando na sua órbita com uma energia definida em torno do núcleo. Cada camadinha dessa aqui, existe uma quantidade X de elétrons. Então, essa energia é definida pelo próximo modelo atômico de Bohr, discípulo de Rutherford, aluno de Rutherford. Tudo bem? Seguindo viagem. Olha aqui o modelo atômico do cara. Né? Isso aqui, gente, mostra a importância do modelo atômico de Rutherford. Certo? Olha o que é que Rutherford fez aqui. Ele preparou esse experimento. Pegou aqui, ó, um bloco de chumbo. Acompanha comigo. Um bloco de chumbo. E chumbo, por que ele não pegou zinco, não pegou outro metal? Queridos, chumbo foi testado, dentre os metais da tabela periódica, o único que consegue deter a radiação. Legal, né? Então, chumbo, ele consegue proteger essa radiação para evitar que ela se
dissipe para a atmosfera. O lixo nuclear, tanto em Goiânia, quanto na Ucrânia, quanto no Japão, aonde tiver destroços, né, atômicos, esse lixo foi coletado, estão guardados em contêineres de quem, pessoal? De chumbo. Porque o chumbo, ele detém essa radiação. Ele não deixa passar, certo? Aí ele pegou, então, por testes já feitos, o chumbo. Dentro do chumbo, usou quem? O cara que é bastante radioativo, ó, polônio. Esse metal polônio foi atribuído esse nome em função da polonesa Maria Curie. Então, ela nasceu na Polônia, ela é uma polonesa, estudou vários metais ou materiais radioativos, dentre eles, quem? O polônio, o PO. E o polônio emite radiação. E qual é a radiação emitida pelo polônio, pessoal? Olha aqui a partícula aqui, ó. Lembra quem é? A partícula quem? Alfa. Alfa. Bombardeou uma fina lâmina de ouro, com partículas alfa, emitidas pelo polônio, que saiu de um bloquinho que contém chumbo, provido de uma abertura estreita para dar passagem às partículas alfa. Então, o polônio, ele emite, ó, entrou. Isso aqui é um anteparo de zinco, ó, um anteparo de zinco. Lá no meio colocou a lâminazinha de ouro, fininha, 0,0001 milímetro. Por quê, gente? Esta radiação alfa, ela é a que tem uma menor velocidade e um menor poder de penetração na matéria. A mais veloz é a gama. Ela tem a mesma velocidade da luz no espaço, 300 mil quilômetros por segundo. Essa radiação alfa, ela não passa uma folha de caderno, porque a folha de caderno ainda é muito grossa. Então tem que ser folhas bem finas, espessura bem fina, para poder a radiação passar, porque senão bate e volta, certo? É refletida, é devolvida ao espaço de novo. Então, veja só, vamos analisar os pontos. 1, 2, 3. Então, o que é que nós podemos analisar? Que essa radiação alfa, quando encontrou a lâmina de ouro, passou. Batia e passava. A maioria das radiações passaram. Por quê? Conclusão? Tem espaços vazios. A maioria dessa matéria aqui chamada de ouro, segundo Rutherford, falou assim, Thomson, Dalton, vejam só, meus nobres amigos, consegui no experimento com radiações fazer com que ultrapassassem a lâmina fininha de ouro, poderia ser um outro metal também testado, fininha, para que analisasse se ela é compacta, maciça, não tem espaço vazio? Tem espaço vazio. Então, por que a maioria, segundo Rutherford, queridos, a radiação passava? Porque predominava espaços vazios. Então, a matéria, a partir de Rutherford, em 1911, derrubou a teoria de que não é mais compacta, homogênea e maciça, e sim predomina espaço vazio. A radiação, ela passa. Uma minoria foi o quê? Refletida. Olha o 3 aqui mostrando que foi refletida. Por que refletida? Olha só o que é que aconteceu. Porque no centro do átomo de ouro, como outros quaisquer, tem carga positiva. No núcleo tem prótons e nêutrons. Próton, carga 0, prótons, positivo. E quem gira em volta? Elétrons, negativo. E a partícula alfa, queridos? A partícula alfa,
ela tem carga positiva, que ela tem a mesma configuração de um átomo de hélio. Ó. O hélio tem carga mais 2 e tem massa 4, se olhar na tabela periódica, tá bom? Então, se a radiação alfa, ela sai e tem carga positiva, e o núcleo aqui apresentou algo também positivo, Rutherford falou, descobriu os prótons. Porque positivo e positivo dá atração? Dá não, dá o quê? Repulsão. Então, positivo com positivo não dá atração, não. Opa, afasta. Então, batia, voltava. Batia, voltava. Batia, voltava. Por quê? Positivo com positivo, quando tem o encontro, é uma repulsão. Se repelem. Não tem atração nenhuma, correto? Então, ele chegou a dizer que no núcleo existe prótons, partícula segunda descoberta por Rutherford. Prótons, Rutherford. Elétrons, Thomson. E o que mais? E por que que essas aqui, número 2, eram desviadas, colegas? Por que que eram desviadas? Não passaram em linha retinha, como a número 1 aqui, ó. Por que que a 2 aqui, elas chegaram no núcleo e sofreram um desvio? Gente, se aqui do lado você está vendo as partículas alfa, na sua maioria, ultrapassando, passando, imagina comigo, se topou no núcleo, volta. Topou no núcleo, volta. Por quê? No núcleo tem carga positiva. E a radiação que é emitida também tem carga positiva. Tudo bem? 2 positivo, tchau. Afasta. Quando desvia, por que que desvia? Porque passa próximo, gente. Vamos pegar uma aqui que sofre desvio. Ó, se passar os seus olhos aqui próximo da imagem, você vai ver que não topou de cara. Não topou de cara, certo? Não topou de cara. Então, se você tem a radiação... Só um minutinho. Se você tem a radiação, pincelzinho vermelho, é a radiação. Aqui, a fita é o átomo de ouro. Então, não topou, tá? Não topou de cara. Não. O que é que fez? Pegou de raspão. No que passou do lado, fez isso, ó. Desviou. Então, quando bate, que chama-se ricocheteava, a palavra é essa. Ricocheteava. Bate e volta. É uma coisa. Passa do lado, desvia. Tudo bem? Ou para cima ou para baixo. Porque no núcleo você tem carga positiva. E quando a radiação chega e passa próximo de raspão, desvia. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Deixa eu voltar lá para ver se tem alguma perguntinha no chat. Nenhuma no chat, beleza. Estão ouvindo, belezinha? 24 alunos na sala. Tá ótimo. Qualquer coisa, me chamem. Parem para poder perguntar alguma coisa nesse sentido. E aí, eu comparo isso aqui, faço com vocês no laboratório usando a peneira. Pensa comigo, uma peneira do pedreiro. Pega a peneira, não tem os arames com as malhas feitas, os buraquinhos, aonde você faz ali peneirar o cascalho, a areia. Então, você segura para ser o anteparo, para representar a peneira, ser isso aqui, ó, o anteparo, tá bom? E eu vou encher a mão de areia, e você vai jogar essa areia como se fosse quem? As partículas alfa. E aí, o que é que você vai concluir de lá, junto, como se fosse o Rutherford e seus alunos? Você encheu a mão de areia e fez isso, jogou. O que é que você imaginou? Comigo. A maioria das partículas de areia ultrapassaram pela malha lá dos arames, ou voltaram. Conclusão, a maioria vai ter que passar. Assim são as radiações, passaram. E uma minoria caiu nos seus pés, ou ficou naquele aro da taboca, aquela madeira que é parafusada ali, é o arame. Então, porque encontrou o arame. Então, a pedrinha, quando encontrou o arame, não foi, voltou. Então, o araminho lá, aquela malha, é como se fosse o núcleo, dotada de carga positiva. Tudo bem, queridos? Então, Rutherford, para finalizar, Rutherford descobriu os prótons,
Definiu que o átomo possui quantas regiões? 2 regiões, uma chamada de núcleo e outra chamada de eletrosfera. Descobriu os prótons. Só que os prótons, o lugar dele é aonde? No núcleo. Os elétrons descobertos por Thomson na eletrosfera. Certo? E os nêutrons descobertos por Chadwick, que eu vou te apresentar eles depois, descobriu os nêutrons. Então, como prótons e nêutrons têm a mesma massa, então eles estão coladinhos no núcleo. E quem está em volta são os elétrons. Belezinha, pessoal? Assim finaliza o modelo atômico de Rutherford. Ele trabalhou com materiais radioativos. Quem? Polônio. Ele fez o quê? Bombardeou uma lâmina de ouro bem fininha com radiações alfa. Se eu perguntar para vocês, qual é a carga dessa partícula alfa? Você vai me dizer, positiva, negativa ou neutro? Você vai dizer que é positiva. E quando encontrava a lâmina fininha, a maioria ultrapassaram. Por quê? Por que a maioria das radiações alfa ultrapassaram? Porque o átomo apresentou o espaço vazio. Tudo bem? E por que uma minoria foi refletida? Porque ricocheteou, essa palavra é feia e esquisita, ricocheteou no núcleo. Porque o núcleo é positivo. Se a radiação bateu no núcleo, qual é a tendência? Voltar. Então a minoria fez isso. Outra chegava próxima do núcleo. Quando passava próxima dos prótons, desviava. Então, refletia porque encontrava diretamente o núcleo. Olha o pontinho aqui, ó. Batia e volta. Quando passa de raspão e desvia, porque ela não topa frontalmente ao núcleo. Ela passa de raspão. Como se fosse um tiro de raspão. Não foi um tiro que alvejou. Foi um tiro que pegou de raspão e desviou em outras direções. Assim eu comparo aqui esse momento do ilustre Rutherford. Tudo bem, pessoal? Olha aí a experiência da lâmina de ouro, de uma visão melhor para vocês. Tá? Isso aqui tem as cintilações. Ó. Quando bate, você vê ela brilhar, porque é um sulfeto de zinco, aquelas calhas que são utilizadas nas casas, dá para poder representar, ó. É um sulfeto de zinco. Tem um sal que recobre o zinco. E quando a radiação bate, ela dá aquela fluorescênciazinha, aquele brilho. Tudo bem? E assim você finaliza. Se cair esse experimento nos exercícios, nas provas, é o exemplo de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como sistema solar. Tudo bem, pessoal? 11h11. Já tem 1 hora de aula aí que nós já estamos conversando aqui. Para finalizar o modelo atômico de Rutherford, os outros modelos eu volto com vocês depois numa outra aula. Observando as cintilações na tela que eu te mostrei, as cintilações aqui, ó, esses brilhos aqui que você visualiza, verificou que a maioria das partículas alfa atravessavam a lâmina de ouro, sem sofrer desvio. E apenas poucas partículas de alfa sofriam o seu desvio. Como as partículas alfa têm carga positiva, o desvio seria provocado por um choque contra outra carga positiva. Então, o núcleo contém prótons. Olha assim, alfa, a radiação alfa, e aqui é a peneira. Vamos imaginar a peneira. Cada bolinha dessa aqui é um átomo de ouro. A peneirinha que eu te desenhei aqui no modelo. Partículas rebatendo para trás. Partícula alfa. Núcleo do átomo de ouro. Então, vejam só. Essa aqui passou. Essa aqui passou, essa aqui passou. Então, o que acontece? Essa aqui passou porque tem espaço vazio. Ela não encontrou obstáculo nenhum na frente, ó. Tá vendo? Não encontrou obstáculo nenhum na frente. Agora, vejam essa aqui. Ela chegou, tá, bateu de frente no núcleo, voltou, rebateu.
Olha essa aqui. A de cima e a de baixo foram o quê? Desviadas. Elas chegaram, bateu de raspão. Então, não voltou. Ela foi desviada para baixo. Essa aqui passou, ó, bem pertinho do núcleo. Então, aqui eu tenho carga positiva e a radiação, quando aproximou, ela foi desviada. Mostra que realmente, aonde tem espaço vazio, a radiação vai passar, ó. Do ponto vermelhinho para o outro ponto vermelhinho é espaço vazio. Se bater no ponto vermelhinho, volta. Bateu de lado, desvia. Beleza? Então, são as conclusões de Ernest Rutherford. É interessante falar dele porque é fantástico o trabalho que ele fez junto com outros, né, discípulos. Inclusive, Bohr trabalhou muito com ele, que é o próximo que a gente vai falar nas próximas aulas. A maioria das partículas alfas é o quê? Atravessaram, sem sofrer desvio. Algumas partículas alfa retornaram. E como que se explica esse fato, galerinha? Mostramos que aonde tiver espaço vazio, passa. Aonde encontrar o núcleo, quem? A radiação vai voltar, ó, bateu frontalmente, voltou. De raspão, desviou, correto? E, por fim, o modelo conhecido como sistema ou modelo planetário. Dalton ficou conhecido como bolinha de bilhar, Thomson pudim de passas, e o nosso querido Rutherford comparou o sistema solar, porque o Sol é o centro e os planetas em órbita em torno. Beleza? O centro aqui nós temos o núcleo, e em volta temos elétrons. Região essa de probabilidade de localizar os elétrons. E na próxima aula eu retorno com vocês falando dos dois últimos modelos e a estrutura atômica para finalizar esse pacotão de aulas com vocês sobre a evolução dos modelos atômicos. E aí eu volto para a tela com vocês e gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito da aula, como que ficou. É o primeiro contato que nós estamos tendo. Mas, assim, sempre eu procuro animar a aula, para não ficar tão monótono. E aí, turminha, como é que ficou aí, seus 22 alunos presentes na sala? Gostaria de ouvir um ou outro aí para a gente finalizar. Foi bom? Carlos Eduardo. Ficou bom. Foi boa aula, professor. Obrigado, Letícia. Muito bem, podem falar também, abrir o microfonezinho e falar, não tem problema não, foi ótimo, agradeço. Gostei muito. Achei boa explicação, professor, bem explicativo, tirei muito proveito. Isso é bom, eu agradeço, muito bom pela explicação, bem clara, objetiva, didática, e melhor ainda quando nós estivermos na sala de aula, junto, né, sentindo o calor humano de vocês, eu usando mais o quadro, indo para o laboratório, que é a nossa paixão, e tudo isso a gente construir, né, o conceito químico, a iniciação científica, trabalhar em projetos de extensão junto com vocês, para construirmos, como o curso já diz, edificar, construir, beleza? Vou disponibilizar depois, vou preparar uma listinha de exercícios, tipo 5 ou 6 exercícios, vou mandar no grupo, que eu não tenho acesso ainda ao diário, eu vou disponibilizar para vocês, avisarei a vocês, para que façam e depois vocês me enviem, tá? Para que eu corrija, e vou arquivando todas essas atividades. E no final a gente conversa com a coordenação e vê a melhor situação de aproveitar os trabalhos de vocês. Nada é feito por acaso. Sempre tem uma recompensa. Seja ela pequena, média ou grande. E com a gente aqui, acredito que vamos só ganhar. Porque nota não mede o grau do que a gente sabe, mas promove a gente. E o que professor, fica é o conhecimento. Oi? Você não vai passar nenhuma tarefa por agora, né? Ou vai? Vou não. Eu vou fechar a semana
Eu vou fechar a semana com as outras turmas que eu terei até sexta, e aí a próxima semana eu vou elaborar as questões e aviso com antecedência para vocês. Beleza? Então, nada de tarefa agora, porque vocês já estão, assim, carregados, acredito, com outras atividades. E eu estou começando agora, então eu vou deixar vocês estar terminando a dos outros professores, eu vou elaborar as minhas e depois eu disponibilizo para todos vocês, como das outras turmas também. Tudo bem? Eu vou tirar um print aqui agora da relação aqui, da sala, e eu vou considerar como chamada. Então, quem está na sala, eu vou tirar o print. Eu vou estar tirando um print aqui para eu ter a relação para fazer minha chamada depois com vocês. Giovana foi a última aqui. Mais um print aqui da Giovana até a Letícia. É assim, vamos aprendendo aqui a lidar com a situação. Não podemos deixar de fazer a chamada. Letícia até Samara, bastante na sala, né? Só um minutinho, enquanto eu faço o print. A última aqui foi a Samara. E a última, Vitória Rodrigues. Para que vocês saiam da sala daqui a pouquinho, tá? Aí a gente... Estou salvando aqui. É isso aí, pessoal. Fiz a chamada, tá? Com o print de vocês aqui. Sem problema nenhum. Né? 23 na sala, conta comigo também, o total. E aí eu finalizo agradecendo vocês aí pela aula. Não vou fechar, como falei, tá? As duas aulas. Eu sempre trabalho assim com um bloco pequeno. E depois a gente exercita nas próximas. Muito obrigado. Eu vou só agora aqui salvar a aula e disponibilizarei o link para vocês mais tarde. Leva geralmente uns 10 minutinhos para gravar a aula lá na nuvem, no Google Drive. E à tardezinha eu libero o link lá para vocês, tudo bem? No próprio grupo do WhatsApp. Interromper gravação.